Olá, mulheres, estamos aqui de volta. Bom, agora nós vamos falar sobre as emoções, então. Ano passado, com a pandemia, nós tivemos que estudar muito a respeito do comportamento humano das pessoas que ficam isoladas, né? Nem todas as teorias abordavam tudo isso. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma psicóloga fantástica, que mora na Inglaterra hoje. Ela é brasileira, mas ela desenvolve um trabalho sobre as emoções ali. E daí ela me oportunizou um curso que foi tremendo e maravilhoso sobre neuropsicologia. E aí nós trabalhamos especificamente sobre a psicologia das emoções. Não vou aqui colocar termos técnicos e científicos, porque é muito para a gente, né? E nosso tempo não caberia a gente falar sobre isso. Mas é muito estudada a função do neocórtex, do córtex cerebral, né? De todos os hormônios que norteiam o nosso cérebro. Isso tudo é muito importante para nós. Mas o importante para a nossa conversa aqui hoje é sobre as emoções que estão alternando demais para as mulheres, como eu disse, com TPM ou sem TPM, né? Confinadas, em isolamento, com múltiplas tarefas, cuidando das crianças, alguns cuidando dos pais, dos idosos, para que eles não saiam de casa, ou para que quando sai, a hora que volta. Naquele início foi aquele pânico de ter que jogar spray de álcool nas pessoas, e foi assim um transtorno muito grande, ninguém podia chegar perto de ninguém, né? Tem pessoas que não saíram de casa, não puseram o pé para fora de casa por 3, 4 meses seguidos, sem colocar o pé para fora de casa, mesmo, literalmente. Existem muitas pessoas que passaram por isso. Então, essas pessoas ficaram com as emoções muito alteradas. De que maneira? Ou ficaram com afeto embotado, com as emoções embotadas, quer dizer, para dentro. Elas passaram a não expressar. Não sabe nem conversar, não sabe o que falar, não sabe isso, principalmente com os adolescentes, tá? Isso está sendo muito comum. Com crianças que ficaram pulando dentro de casa, dentro do apartamento, que as mães tinham que inventar atividades, ou pais que estavam trabalhando home office, para quem mora o pai e a mãe junto. Então, vocês devem ter encontrado vários tipos de lares, né? Atendimento online, os pastores também não podiam visitar as suas ovelhas, tiveram que atender por videoconferências, né? Usando toda a aparelhagem eletrônica que podia. Então, nós percebemos que esse isolamento trouxe várias mudanças e alterações no comportamento das pessoas, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, os homens e os idosos. Cada faixa etária tem as suas dificuldades, então não vai dar para eu abordar aqui, embora isso fosse importante, não vai ser hoje o momento para a gente abordar sobre isso. Nós vamos falar sobre você, né, mulher que está tendo oportunidade de entender um pouco mais do que está acontecendo. Então, eu vou falar de alguns sintomas emocionais da pandemia, que é o título do nosso encontro, para que você possa reconhecer. Então, se dentro desses sintomas, eu vou falar de 4 subsintomas, eu vou relatando e você vai marcando e ticando aí se você apresenta ou não esses sintomas. Se você apresentar esses sintomas que eu estou relatando aqui, você se enquadra no caso de pessoas com a fadiga da compaixão, que eu expliquei anteriormente, ou no nível de estresse muito alto, que pode levar a crise de ansiedade ou até depressão, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os sinais físicos que você pode estar apresentando estresse ou nível de ansiedade alto? Falta de ar. Então, você não está resfriada, você não está com gripe, mas está com falta de ar. Dor de cabeça constante, dores musculares, sabe aquelas dores que você não identifica, quase que uma fibromialgia, que dói aqui, dói ali, né? Sem você nunca ter tido dores musculares, sem ter feito muito exercício físico, né? Algumas dores que ela aparecem na musculatura. Aumento de batimentos cardíacos, alterações drásticas no apetite e no sono, má digestão, o número de pessoas com refluxo,
acúmulo de gases no estômago e no intestino tem aumentado bastante. Sensação de queimação ou peso no estômago, diarreia alternado com prisão de ventre, cansaço, falta de energia, tensão muscular, os seus músculos sempre estão rígidos, não só nas costas, na musculatura das costas, como sem querer você está apertando a mandíbula, você sente dor na couraça aqui da cabeça, né? Tensão muscular em todo o teu corpo, dores em geral sem causa aparente, tremor, né? Então as pessoas relatam que estão tremendo sem nenhum motivo, não está com baixa na pressão, nem pressão alta, e um problema que você tem de doença, ele piorou o quadro daquela doença. Então esses são sintomas físicos, ok? Nós vamos agora para os sinais emocionais. Se você está com uma emoção excessiva de tristeza, né? O choro tem vindo persistentemente como algo que você não tinha. Eu era tão difícil de chorar, meu marido chorava num filme e eu nem chorava. Agora eu choro sem parar, né? Você escuta esses discursos, ou alguém conta alguma coisa difícil para mim, eu já estou chorando. Raiva, muita raiva. E de onde está vindo essa raiva? Existe a raiva boa, assim como a culpa, existe a culpa boa e a culpa ruim. Existe a raiva boa e a raiva ruim. A raiva boa, qual que é? É aquela uma que você reconhece que alguma coisa está te tirando do seu centro, da sua paz. Então isso é bom, porque você tem que perceber o que é que está acontecendo com você. A raiva ruim é aquela que ela se torna além e que passa para um grau maior que a ira. E que é aí que você não percebe, você começa a descontar quem está ao teu redor. A culpa leva ao medo e a uma preocupação exagerada. E essa culpa pode ser qualquer coisa, amada, qualquer coisa que possa estar ao seu lado. Se acontece alguma coisa ruim com alguém e você nem está perto dessa pessoa, você acha que a culpa é sua. Porque eu fui lá de longe, fui orar na calçada na casa de uma irmã. Outro dia a irmã falou que estava com Covid. A culpa é minha porque eu fui lá. Né? Isso tem acontecido, são coisas reais que o Covid trouxe para nós, a culpa não é sua. Você orou da calçada, 1,5 metro, 2 metros de distância, a culpa não é sua. Mas você vem acumulando sintomas de que você está se culpando. Esse é um sinal emocional. Nervos à flor da pele, humor deprimido, alternância de humor, né? Você está distímico. Uma hora parece que nada está acontecendo, outra hora você está muito brava, ou está muito assim, demonstrando que não está sentindo nada, certo? Irritação a mais, indiferença afetiva, que é o que eu acabei de dizer, né? Esse sentimento do tanto faz. Isso tem acontecido muito com jovens, inclusive. Tanto faz. Se eu morrer hoje ou amanhã, tanto faz. Mas espera aí, se você morrer, e se teu pai ou tua mãe morrer? Morreu, vou fazer o quê? Não é normal, não é um sentimento normal. Então isso é um sinal que as suas emoções não estão legais, né? Você não está reconhecendo o que é que está acontecendo com as suas emoções, ok? Agora nós vamos para os sinais comportamentais, né? Do seu comportamento, discussões e perda de paciência com as pessoas, discussões infundadas, principalmente com relação à política. Como eu tenho visto pessoas perdendo o controle e brigando com outras pessoas via WhatsApp ou via rede social, embora eu não tenha, mas os meus pacientes comentam, que brigam por conta de política, né? Evita expressar e compartilhar sentimentos, aumento do abuso de substâncias, né? Pessoas que são crentes, cristãs, como está em casa, começaram a beber bebida alcoólica. Eu estou dentro de casa mesmo, vou lá no mercado, não tem graça de nada, vou beber. Então eu tenho recebido cristãos com a desculpa de que vinho pode beber, tem aumentado o consumo de vinho, com o consumo de bebidas alcoólicas tipo cerveja, cervejas com sabores, então tem sido um consumo e outros vícios, né, como
pornografia, sites de filmes sensuais, coisas nesse gênero, né? E um outro sinal comportamental que tem aumentado bastante é a violência intrafamiliar, seja mulher batendo em homens, homens batendo em mulheres, homens e mulheres batendo nos seus filhos, e muita agitação. Então, se há algum distúrbio que não tinha em casa, pessoas quebrando as coisas em casa, jogando as coisas na parede, como não pode bater nas pessoas, ele descarrega, então quebrando o braço, quebrando mão, porque estão se cortando. Sinais comportamentais que estão evidentes, é importante você prestar atenção. E agora nós vamos para os sinais cognitivos relacionados à mente. Dificuldade de lembrar informações, ter brancos de memória, isso tem aumentado muito, principalmente para quem teve Covid. Essas pessoas que ficaram internadas muito tempo no hospital, ficaram até de bruço, usaram respirador, é bem comum, isso já tem teses, né, publicadas, da ausência de memória. Então, essas pessoas precisam procurar um neuropsicólogo, um neurologista, fazer trabalhos com uma TO, com uma terapeuta ocupacional, fazer trabalho com fonoaudióloga. Tem pessoas que nem podem voltar para o consultório, que elas estão necessitando de aprender a falar e aprender a comer. Tamanho é o estrago que esse Covid, esse vírus fez no corpo das pessoas, né? Mas vamos supor que você pegou um Covid leve, que não foi tão grave, ou você conhece alguém. Então, quando essa pessoa relatar que está com dificuldade na memória, é normal, tá bom? Ter esses brancos, dificuldade de concentração nas tarefas. E aí, no caso assim, estou fazendo almoço, estou lavando roupa, e estou empurrando o carrinho do bebê, faço as 3 coisas numa boa. Agora, com a pandemia, eu percebo que se eu empurro o bebê, eu já não consigo fazer almoço. Ou se eu não consigo mais, nem lembro que a roupa está na máquina. Quando a máquina deu lá à tarde, é que eu fui lembrar, nossa, a roupa estava na máquina, não estendi ainda. Quando vai estender, a roupa está até cheirando já de novo, precisando de outra lavada porque ela ficou na máquina. Isso são relatos do que as pessoas têm dito pra gente. Dificuldade de tomar decisões, muito indecisa, eu não sei, é o que as pessoas costumam verbalizar, confusões, pensamentos repetitivos e intrusivos, né? Que pensamentos que você não estava pensando começam a aparecer na sua mente sobre coisas desagradáveis. Isso são relatos. Por exemplo, eu não estava pensando em nada disso, você acredita que outro dia estava pensando, e se eu atropelar uma pessoa? Ou, e se eu comer alguma coisa estragada e me fazer mal, então eu prefiro não comer nada? Coisas nada a ver que estão vindo da sua mente. Então, você está sendo acometida por sintomas cognitivos. Então, nós falamos, olha, sintomas emocionais, sintomas físicos, comportamentais e cognitivos. Você tem de 2 a 3 em cada um desses sintomas que eu passei para você, então nós podemos dizer que você está entrando num processo de nível de ansiedade alto. Provavelmente não tem ainda um transtorno de ansiedade ou um nível de estresse muito alto. Então, nós temos que estar atentas para cuidar das emoções, ok? Importante, reconheceu que as suas emoções estão alternadas? Excelente. Agora, nós vamos para o que fazer. Então, essa é a parte mais importante, né? Não adianta a gente só reconhecer e não ter atitude, mas nós precisamos ter atitude. Que atitude que você deve tomar? Primeira coisa é ler muito sobre isso, sobre tudo que acontece com as questões da ansiedade. Então, assim, também não é para ficar como lendo bula de remédio, que nem as pessoas que são fascinadas, né, por remédios, que ficam decorando o que tem no componente do seu remédio. Eu faço questão de nem ler e nem lembrar do que eu estou tomando. O médico mandou tomar, eu vou tomar, mas eu não vou ficar pesquisando isso, porque não é da tua área, você não é uma farmacêutica bioquímica, não tem necessidade. Mas é importante você saber o que é que a ansiedade causa e o que é que o nível de estresse alto causa, para que você possa, então, desenvolver algumas tarefas, tá? Então, eu listei algumas coisas aqui que é bem importante de você desenvolver, tá? Então, primeira coisa, o que você deve evitar?
O que você precisa evitar? Você precisa evitar, primeiro, o seu sentimento de desamparo. Você tem compaixão pelas pessoas, as pessoas já estão se sentindo desamparadas, porque o Covid deixou as pessoas isoladas. Então, se você estiver com esse sentimento de desamparo, não desenvolve isso. O que você vai fazer? Você vai buscar uma forma de você se amparar, vai buscar relacionamentos. Sentimento de desamparo leva à rejeição. A rejeição leva à falta de amor e a falta de amor leva à tristeza. E isso leva a uma depressão. Então, é uma cadeia de emoções que vão desencadeando isso, tá bom? Então, primeira coisa que você deve evitar, sentimento de desamparo e sentimento de fuga. Qual que é a diferença dos dois? Se eu me sinto desamparada, que eu disse agora, esse processo todo que vai desembocar na sua falta de amor, você também se sente, não, eu não estou me sentindo assim, então deixa pra lá, não estou sentindo nada. E o que acontece? Você foge dos seus sentimentos. Então nós somos os extremos. Quando o sentimento aperta muito a gente, é como se fosse assim, não tem para onde correr, que você está apertando uma coisa e quando junta as duas paredes, ainda mesmo assim existe uma lacuna aqui. Então, como você não sabe resolver, você foge do problema. Ou você se sente desamparada, que leva todos aqueles sentimentos, ou eu tenho o sentimento de fuga, que eu não reconheço o meu sentimento, e dou uma de forte, continuo trabalhando, ouvindo as pessoas, desenvolvo compaixão por todo mundo, só que você não está prestando atenção em você. Quando vai ver, a bolha estoura e daí você já está num nível de estresse muito alto e que daí precisa de tomar medicamento. Então, todas essas situações que eu estou passando para você é uma forma de que você evite tomar medicamento, tá bom? Então, primeira coisa que você deve fazer, aceitar que você está com um problema. Ok, eu estou com um problema, foi o que eu fiz. Eu reconheci que eu estava com estresse e fadigada do meu trabalho. Atender muitas pessoas, sofrer com as pessoas, chorar com as pessoas, estava me deixando fadigada. Então, o que eu fiz? Aceitei e busquei ajuda. Você vai fazer a mesma coisa, você vai aceitar que está com problema. Ok, a Elza listou todos esses sintomas, eu encontro-me com alguns deles, ou demais em alguns deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar que eu estou com problema e vou buscar ajuda. Outra coisa que ajuda muito é você desenvolver relacionamentos. Olha, eu não tenho rede social, não porque eu sou contra, mas porque eu não tenho tempo. E aí, como eu não tenho tempo, eu não tenho desejo de ter e tudo bem. Mas quem tem, não tem problema nenhum, desde que saiba usar muito bem a sua rede social, porque pelo que as pesquisas dizem hoje, a rede social tem sido muito prejudicial, né? A rede social como um todo, Instagram, Facebook, etc. Mas o WhatsApp, como o Brasil é um país que usa muito, ele ajudou bastante. Você pode fazer chamadas de vídeo para desenvolver seus relacionamentos. Não posso fazer uma visita, não posso orar com alguma amiga pessoalmente, mas eu posso fazer por vídeo. Né? Pelo medo da contaminação ou de você levar a contaminação, você faz isso por vídeo, né? Isso ajuda muito. Então, desenvolver relacionamentos, sabe? Aquela amiga que você não fala com ela faz tempo, mas eu tô tão mal, tô isolada, não tô afim. É muito importante que você tome iniciativa. Sempre eu que ligo para as minhas amigas nunca ligam, só eu que ligo. Sempre tem alguém que faz isso. Né? Então, se é você que é a pessoa que vai chamar as amigas para uma conversa, vai ser você sempre, porque as pessoas estão esperando que você faça isso. Encare isso numa boa e faça a sua parte. Isso é bem importante, você desenvolver seus relacionamentos, tá? Nós não vivemos sem amigos, amigos é muito importante. Teu marido é o teu melhor amigo? Seus filhos são os seus melhores amigos? Sim, eles são família. Você precisa de relacionamentos que não sejam da família, tá bom? Extravase a sua raiva. Reconheça quando você tem a sua raiva. Essa é uma maneira muito importante. Então, eu trouxe até meu caderninho aqui para dar um exemplo, para que você tenha um caderninho daqui para frente, tá bom? Essa é uma dica que eu vou dar. E eu aprendi isso no curso de neurociências, de neuropsicologia. Primeira coisa que você vai fazer, você vai comprar um caderninho só para isso. Todos os dias você vai anotar 5 coisas. Primeiro você vai fazer tua meditação na palavra, vai fazer sua oração. Em seguida você vai
listar no seu caderninho, dia tal, 5 coisas que você deseja para você nesse dia, 5 coisas boas, agradáveis. Não importa que todos os dias você vai repetir, às vezes, as mesmas coisas, mas conforme você vai desenvolvendo seus sentimentos bons, vai aparecendo outros para você ir preenchendo o seu caderninho. Pelo menos 21 dias. Experimenta você fazer isso 21 dias. Depois você pode até parar. Mas nesses 21 dias você vai sentir a diferença do dia que você esquecer de colocar ou o dia que você não praticar os 5 elementos positivos que você escreveu no seu caderno, tá bom? Outra coisa que é bem importante você fazer todos os dias, ao levantar, depois de você fazer sua higiene, tem pessoas até que fazem antes da higiene, é você se voltar para a janela e agradecer. Eu sei que você já faz isso como um agradecimento na tua oração primeira da manhã, na tua meditação com a palavra, mas é importante você receber o dia. Agora que está frio, talvez não dê para abrir a janela, mas ao abrir a sua cortina, você vai receber o dia agradecendo a Deus pela sua vida e pelo seu dia, por todas as pessoas que vivem e que não morreram, né? Então, você vai ter essa gratidão a Deus, expressando com uma alegria, vai dar o seu sorrisão. É muito importante você sorrir. Ah, mas eu não estou cultuando, nem deusando o tempo, nem o sol, nem a lua. Eu estou dando a gratidão a Deus pela minha vida com o meu sorriso. O primeiro sorriso que você vai dar vai ser para Deus, tá bom? E você vai começar o dia melhor. Mas eu levantei com uma dor no corpo, todo dia eu levanto com uma dor nos músculos, essas dores que a Elza citou, eu tenho todas, eu não vou conseguir fazer isso. Não, você vai, inclusive é isso que você vai evitar e vai fazer. Você vai colocar, não é só pensamento positivo não. Eu não sou dessa abordagem que fica só trabalhando com pensamento positivo, que o pensamento positivo leva a tudo, não. Deus é que nos dá tudo, Deus é que nos supre, né? Deus é que nos dá a temperança, nós lemos ali, né? Está em Gálatas 5, nós temos que viver essa palavra através dos frutos do Espírito. Então nós temos que começar a nossa manhã praticando os frutos do Espírito, tá bom? Então nós vamos dar esse sorrisão para Deus, que é o que nos alimenta e nos edifica todos os dias. Outra coisa que você vai procurar é se conectar consigo mesma e nesse mesmo caderninho você vai escrever nesse dia as suas emoções que você reconhece que foram negativas e as reações que você teve. Por quê? Porque você no outro dia você vai voltar a ler aquilo e você vai ver lá, você vai ter que encarar aquilo. Nossa, mas eu tive essa emoção negativa de raiva e ela me produziu isso, eu estourei com meu filho, não tinha nada a ver. O que você vai fazer no outro dia? Você vai sentar e conversar com ele. Não é só pedir perdão, mas reconhecer o seu erro, porque você vai ensinar os seus filhos, e os homens principalmente, a dar nomes às emoções. Fundamental, nós podemos conceituar a emoção que eu estou sentindo. A linguagem dos filhos hoje, confinados dentro de casa, é instabilidade nas emoções, eles não sabem nem nomear o que eles estão sentindo. Se você vai aprender a nomear as suas, você vai ensiná-los dentro de casa também a nomear deles. E assim vocês vão poder falar das emoções. Eu recomendei até para uma família que eu estou atendendo, que eles comprem um painel, né? Eles montaram com os filhos, né, um painelzinho com as carinhas, né? Os emojis de sorriso, de tristeza, de choro, de braveza, de alegria, de prazer, de satisfação. Eles nomearam lá todos os sentimentos e toda hora, assim, pode trocar, mas é importante que no dia algum sentimento, para quê? Para que os filhos aprendam a trabalhar com as suas emoções também, tanto positivas quanto negativas, tá? E o que você vai fazer também? Reconhecer e se conectar com as pessoas, ter o suporte social e desenvolver esse suporte. Além disso tudo, tem algumas outras práticas que eu queria passar para você. Os exercícios físicos de alongamento, não precisa ir na academia, porque tem época que nem pode entrar em academia, né, com essa questão da pandemia, com medo de pegar corona e depois chegar em casa e transmitir. Faça os alongamentos, tem muitos vídeos, né, no YouTube de aulas sequenciais que você pode fazer de alongamentos.
Os alongamentos vai ajudar a tua musculatura, que de vez em quando está com dor, da qual você nem tinha, ela trabalhar, você não vai ficar enrijecida, enferrujada. É muito importante você desenvolver o alongamento em casa, tá? Faça pequenas coisas, como o quê? Plantar hortaliças em pequenos vasos, violetinhas. Mesmo que mora em apartamento, você pode fazer isso, cultivar plantas, fazer algo pequeno, manual. É muito importante você... Muitos, né, comentam que, nossa, em casa descobriram tantos talentos de cozinha, né? Tantos homens foram para a cozinha, quanto os filhos, e as mulheres estão até descansando nessa área, porque daí eles tomaram conta da cozinha e as mulheres ficaram mais tranquilas. E aí o que você pode fazer? Pode fazer alguma coisa diferente, uma costura, um bordado, um tricô, um crochê, atividade manual. Mexer com terra é muito bom, porque libera toda a energia negativa do corpo, né? Então a gente tem recomendado muito trabalhar com pequenas plantas, alecrim, hortelã, hortaliças assim pequenas, plantinhas pequenininhas, as suculentas, né? Que está muito na moda, que é baratinho, que não custa caro, você desenvolver isso, né? Algum bordado, alguma coisa assim. E você fazer as suas meditações diárias. Bem, com isso tudo, você descobrindo as suas emoções, descobrindo as alterações dessas emoções, nessas 4 áreas principais que a gente citou, você vai conseguir trabalhar a sua mente e, consequentemente, o seu espírito se fortalecerá. Eu queria voltar aqui para a gente poder ir encerrando na meditação, né, que nós lemos aqui sobre os frutos do Espírito, tá? É muito importante que nós tenhamos que desenvolver todos eles, o amor, a gente falou tanto disso no começo, né, que desenvolve a compaixão, o gozo, que é isso que eu estava dizendo agora há pouco, de você buscar prazer e satisfação com algumas coisas que você mesmo desenvolve, além de cuidar dos filhos, cuidar da casa, de você e do marido, alguma coisa para você. A paz, né? Você ficar com paz consigo mesmo, por isso que esse sorrisão para Deus. A longanimidade, né? Você ter bom ânimo, você desenvolver, permitir que Deus trabalhe no seu ânimo, para que você possa desenvolver isso. E a benignidade, a bondade, né? Que a gente já falou disso também, desenvolver a fé, a mansidão e principalmente a temperança. Então, essa intolerância, essa irritabilidade, né, que é esse destemperamento nosso, então é esse que eu quis enfocar, né, no dia de hoje para vocês, para que a gente pudesse trabalhar. Veja como não é difícil, nós não precisamos de medicamento, dá para a gente ficar sem. Caso você precise, também não tem problema nenhum você procurar um psiquiatra que possa receitar um ansiolítico. Mas nós estamos num período que as mulheres estão buscando demais tomar indutores do sono. E nós temos que fazer de tudo para não precisar, porque o indutor do sono, tomado em pouca quantidade, não vicia. Mas você pode ter a sua higiene do sono sem desenvolver, sem precisar de tomar um medicamento, tá bom? Então, tente praticar todos esses itens que eu coloquei para você. Se você conseguir praticar isso, eu estou falando não só pela ciência, como também pela prática, que tem dado certo com os meus pacientes, deu certo comigo também. Não é fácil a gente sair desses sintomas que nos deprimem, que nos entristecem, né? A compaixão pelas vidas é algo assim que é dado por Deus, é um dom de Deus. E quando Deus está presente na nossa vida e nós temos o nosso ministério de cuidar das pessoas, então isso acaba nos dominando, nos enchendo, e Deus vai te ajudar, assim como ajudou a todos nós, vai te ajudar também através do amor dele, tá bom, amadas? Muito obrigada, Deus abençoe.